Paquetá vem pro Flamengo? Meu caro rubro-negro, estou aqui com mais um corte agora do TNT Sport com informações sobre essa negociação Paquetá, Flamengo e West Ham. O Flamengo fez a proposta oficial pelo Paquetá e tá nesse imbróglio, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vamos vir aqui contar essa situação nesse momento. Quero dar os créditos ao TNT Sport, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e mete o dedo no like porque me ajuda. E bora lá porque tem clássico Fla-Flu e como o Flamengo vem, qual as projeções. Vamos ver tudo aqui. O assunto é Flamengo e a novela Paquetá continua com um capítulo fresquinho e atualizado. O Flamengo fez proposta de novo, subiu os valores, mas parece que não chegou onde o West Ham quer, né, Monique? Torcedor do Flamengo já está se preparando para fazer a dancinha do Paquetá de novo. Mas parece que não é por agora, né, Monique? É o que eu sempre digo aqui, né? Nada no Flamengo é simples. Tudo parece que se arrasta e que vai por semanas. Foi assim com a renovação do Felipe Luiz e agora com esse tema do Paquetá. Mas nesse caso especificamente a gente já sabia, né, desde que a primeira informação surgiu, que era uma negociação complexa e assim segue se desenhando. O Flamengo ele tinha conversas constantes com o West Ham para entender o que o clube inglês queria e o Flamengo colocar ali a sua posição e até onde podia chegar. E depois de uma série de conversas, o Flamengo entendia que o próximo passo era formalizar essa proposta oficial. Desde que o BAP retornou ao Brasil, né, o Flamengo se reuniu, o departamento de futebol com o presidente, para apresentar essa proposta oficial. E assim foi feito ontem, no entendimento do Flamengo. A partir da apresentação dessa proposta, com o West Ham já sabendo, já tendo conhecimento da vontade do Paquetá, que as coisas se desenrolariam, né, nas próximas horas, né, ou talvez nos próximos dias, mas o fato é que o West Ham sinalizou o tempo inteiro com o desejo de receber 45 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. E o Flamengo enviou essa proposta oficial ontem, uma proposta chegando a 40 milhões de euros, 35 milhões fixos e 5 milhões em bônus. E a partir disso, né, hoje a sinalização que veio da Inglaterra é que o West Ham não vai aceitar essa proposta porque o desejo deles é receber 45 milhões de euros. Conversando com várias pessoas, Otávio, de todos os lados, o entendimento que eu tenho da situação é que tudo isso faz parte de uma queda de braço. O Flamengo não pretende subir o valor para acima de 40 milhões, até admite mudar os moldes da proposta desses 40 milhões, mas não pretende subir os valores para além de 40 milhões de euros. E o West Ham também está fazendo jogo duro porque não quer liberar o Paquetá agora e porque nessa queda de braço, né, força a barra para tentar receber um pouco mais, entendendo que o Flamengo quer o Paquetá para já. O Flamengo entende que tem um trunfo a favor, que é o desejo do Paquetá, que já deixou claro que não vai mais entrar em campo pelo West Ham, né? Ontem o Nuno confirmou na entrevista coletiva que mais uma vez o Paquetá não seria relacionado para essa próxima rodada da Premier League e o Flamengo entende que isso é um trunfo. Então, trazendo um cenário geral, é uma grande queda de braço. De um lado, né, cada um jogando com as armas que tem, fazendo pressão que pode fazer. E nesse momento é isso. O Flamengo ainda não confirmou que tenha recebido uma recusa oficial do West Ham, mas foi uma informação que veio do lado de lá nessa manhã. E aí, no meu entendimento, tudo isso faz parte desse jogo de paciência, cada um tentando puxar para o seu lado para fechar o negócio de um jeito que fique melhor, né, para cada um. E o lado do Flamengo, né, que é o lado que interessa ao torcedor que nos acompanha aqui, é esse. O Flamengo não pretende subir para além de 40 milhões de euros e vai jogar esse jogo de paciência para ver até onde consegue esticar a corda para trazer o Paquetá. Tem um outro componente, Monique, que eu conversando aqui com algumas pessoas que estão acompanhando o negócio, além do trunfo que o Flamengo entende ter, do Paquetá já ter dito e comunicado ao West Ham que quer vir, que não quer ir para outro lugar, para já fechar eventuais propostas que o West Ham receba. Isso já foi feito. O Paquetá já avisou o West Ham, nem aceita a proposta de outro, que eu não quero ir para outro lugar, ou eu fico aqui ou eu volto para o Flamengo. Isso já foi falado. O Flamengo entende que a janela, o fechamento da janela da Europa joga a favor do Flamengo. Por isso que o Flamengo, conversando aqui com uma pessoa envolvida na negociação, ela falou: o tempo joga a nosso favor, a pessoa disse. Por quê? Porque o Flamengo não tem pressa para trazer o Paquetá. Por que não tem pressa? Porque o time do Flamengo entende que o time do Flamengo está montado. O Paquetá vai se reforçar? Vai.
O Paquetá acho que reforça qualquer time do Brasil. Mas o Flamengo entende que não tem uma urgência absurda no Paquetá, assim, o nosso ano tá enterrado se o Paquetá não chegar agora. Não é o caso. E o Flamengo entende que o fechamento da janela dia 31 de janeiro joga a favor do Flamengo, porque senão o Paquetá, o Essien vai continuar com o Paquetá mais 6 meses sem o Paquetá estar, vou usar aqui um termo, sem o Paquetá estar totalmente focado no Essien. Então o Flamengo entende que o fechamento da janela na Europa 31 de janeiro, lembrando que aqui no Brasil a janela fecha 3 de março, então o Flamengo tem duplamente o tempo a seu favor. A janela aqui fecha 3 de março e a janela na Europa fecha 31 de janeiro. Se o Paquetá não sair até 31 de janeiro, ou se o Essien bater o pé, ele vai ficar com um jogador mais 6 meses. Então, acho que o Flamengo entende assim. Agora, aqui, eu falei isso na época do Felipe Luiz, falei isso na questão do Ryan, falei isso na questão de interesse do Palmeiras por Almada, Arias e tudo mais. Isso é uma negociação, e negociação é sempre assim. Quem tem que pagar quer pagar menos, quem tem que receber quer receber mais. É sempre isso. Agora, pelo visto, tá nesse ponto. Eu acho que são alguns fatores, né? E cada um vai tentando defender o seu ponto nisso que você tá falando aí. O Flamengo quer pagar menos, no máximo até os 40 milhões de euros, que é a proposta atual. Pode mexer ali nos moldes e tal, nas minutas de contrato. Fluxo de pagamento. Fixo de pagamento, ou de bônus e metas e tal, mas não quer chegar nos 45, que é o que o West Ham tá pedindo. O Paquetá, ao mesmo tempo, ficando, ele pode ir desvalorizando. E ele já avisou pro West Ham que não quer jogar. O Nuno Espírito Santo parece que já entendeu isso, meio que a revelia. E ele entraria no último ano de contrato. Só que o que eu estava pesquisando hoje de manhã, ainda preciso confirmar isso a fundo, mas no Transfer Market, por exemplo, aparece que existe uma cláusula de renovação automática por mais um ano. E aí o West Ham pode estar seguro quanto a isso, né? Ele vai entrar no último ano de contrato, mas eu consigo renovar por mais um. Pode ser, mas também tem um outro componente nessa daí que eu esqueci de falar aqui no meu comentário, que eu tinha separado, esqueci. O Paquetá vale 40 com o West Ham na primeira divisão. Se o West Ham for rebaixado... Aí desvaloriza ainda mais. Desvaloriza o Paquetá. O salário do Paquetá vai caber no orçamento do West Ham da segunda divisão? Jogando Championship, né? Ainda tem esse ponto. O West Ham tá brigando para não cair. Nesse momento, se eu não me engano, tá... E com ele sem jogar, tem mais chance de cair. Então assim, ele tá dentro que ganhou do Tottenham sem ele, né? Tá dentro da zona de rebaixamento. Então assim, se o West Ham cair, não só o Paquetá, como vários outros jogadores, passam a estarem mais factíveis ou possíveis de serem transferidos. Porque se o West Ham cair, o orçamento dele no ano que vem, na temporada que vem, vai ser um orçamento de time de segunda divisão. E só o ponto do Verso falou de estar talvez desmotivado para jogar esses 6 meses, o Nuno Espírito Santo já começa a montar o West Ham baseado em não ter o Lucas Paquetá. E ele já vem de uma vitória sem o Paquetá, né? O Paquetá estava fora, vence o Tottenham. Paquetá segue fora do time. Numa dessa, o Flamengo torce talvez até para uma sequência de vitórias do West Ham sem o Paquetá. Porque se o West Ham, se o Nuno Espírito Santo consegue ajeitar o time sem o Paquetá, soma-se essa desmotivação possível. Não, obviamente, não estamos dizendo que ela existe, mas talvez ele virar banco. Essa coisa do o West Ham precisa do Paquetá para salvar, talvez já não seja nem mais verdade. Durante toda essa novela, pode deixar de ser verdade. Então, na prática, é uma negociação, cara, de muito... É um cabo de guerra, no final das contas, que cada um vai trazendo para cá e para lá. Ô, Monique, do lado do Paquetá, o interesse é jogar no Flamengo, né? E aí isso é um trunfo também que o rubro-negro se abraça aí de poder repatriar um cria do ninho, né? Com certeza, né? Esse é um ponto que o Flamengo acredita que tem a seu favor, que é a vontade do Paquetá, que já está explícita, né? Ele já foi muito contundente nas conversas que ele teve no West Ham, deixando claro que ele não vai entrar mais em campo nesse momento e que ele quer vir para o Brasil, que ele não quer ouvir nem propostas de outros clubes. E acho que tem uma outra urgência aí no interesse do Paquetá de jogar para agora, para já, que é a Copa do Mundo, né, Otávio? A gente sabe que a comissão técnica da seleção brasileira está na Europa nesse momento, está passando por vários países da Europa, acompanhando jogos, treinamentos, conversando com os jogadores e
estava na programação da comissão técnica da seleção também acompanhar o Paquetá no West Ham numa possível partida ou num treinamento. Ele é um jogador importante, considerado importante pelo Ancelotti nessa lista, que o Ancelotti já tem mais ou menos ali em mente, mas o Paquetá precisa estar jogando. E hoje, né, agora a gente está mais ou menos ali a 2 meses da próxima convocação, porque a data FIFA de março ela começa no dia 23 de março, então hoje exatamente 2 meses para o início da data FIFA. Essa convocação provavelmente vai ser feita ali por volta do dia 15, 18, por ali, então pouco menos de 2 meses para essa convocação, que segundo o Ancelotti já seria uma convocação muito próxima da final, que será feita em maio para a Copa do Mundo. Então é importante que o Paquetá esteja jogando, é importante que o Paquetá esteja bem. Por mais que o Ancelotti tenha essa visão de que ele é um jogador que talvez faça parte desse grupo que o Ancelotti tem em mente ali, mais ou menos fechado para a Copa, se ele não estiver jogando, isso complica a situação dele, né? Ele precisa estar jogando. Então, tudo isso, todos esses fatores entram nessa conta aí, e por isso que o Paquetá não tem interesse de ser vendido e ficar emprestado até maio. Ele quer vir para onde ele acredita que ele vai ser feliz e que ele vai conseguir colocar em prática o melhor futebol, e isso vai entrar nessa conta também de uma convocação final para a Copa. Então, o Flamengo acredita que isso é um trunfo poderoso, por isso, mesmo tendo o entendimento de que o West Ham queria 45, o Flamengo também faz a sua pressão ali, a sua queda de braço, mandando a proposta no valor que o Flamengo considera que é o que pode pagar e levando em conta que os trunfos podem compensar nessa hora aí para o Flamengo conseguir desatar esse nó com o West Ham. Para o plano de carreira de um jogador que vinha sendo convocado, Copa do Mundo batendo na porta, ele, o staff dele tem que se preocupar totalmente com isso, né? Tem que estar jogando. Se ele não está jogando no West Ham, pode ficar fora da Copa do Mundo. E isso é uma coisa que eu falei até num outro de placa, é uma informação. O staff do Paquetá e o próprio Paquetá não entendem que estão garantidos na Copa. Eles entendem que tem uma chance de não jogar a Copa do Mundo. E por isso, eles entendem que uma chance de não jogar a Copa do Mundo é ser rebaixado com o West Ham. Ou não estar jogando ou não também. estar jogando. Então, negociação, a gente já viu 1 milhão de vezes pessoas falando sobre isso, filmes, palestras, etc. É um jogo de ansiedade. Quem tem a maior ansiedade? O Paquetá tem a maior ansiedade de vir para o Flamengo? Então, se o Paquetá é a peça mais ansiosa, se o Flamengo é a peça mais ansiosa, o valor sobe. Se o mais ansioso é o West Ham, cara, preciso fazer dinheiro com isso aqui, senão daqui a... Aí o valor cai. Então é um jogo de ansiedade e os dois lados estão tentando mostrar que não estão ansiosos. Os dois lados estão tentando falar assim, não, tô de boa. Ih, fica tranquilo aí. Não quero, tô bom. Só lembrando, né, Wallace, que oficialmente, até aqui, o Paquetá está fora do time por dores nas costas. Exato. Oficialmente, né? Não sei se são as mesmas dores das costas do Coutinho naquela época da saída do Liverpool pro Barcelona, que ele estava com dor nas costas lá em Liverpool, entrou no avião, quando desembarcou para treinar na Granja Comaria, as dores nas costas passaram. Não sei se na viagem ele fez um tratamento intensivo nas costas, mas oficialmente a quiropraxia, quiropraxia a linha novamente. Modernizou. Quiropraxia aérea, né? Mas oficialmente o Paquetá está fora do time por dores nas costas. Até o Madison com a gente, que é um cara que já... Eu não sei se você participava das tuas negociações de contrato. Mas... Muito raro. Mas você sabe... O empresário tomava conta de tudo. Mas tem um pouco disso também, né? A ansiedade que tu tinha de jogar em um clube, a ansiedade que o clube tinha pra te contratar, né? Isso acaba mexendo com valores, né? Mexe com os valores e com o jogador também, né? Porque o jogador, ele precisa jogar, como vocês falaram. E ele lá, até então, com essas dores nas costas, mas o treinador já tá começando a montar um esquema com aqueles jogadores que tem, que ele pode contar num possível rebaixamento. Né? Então, assim, mexe bastante, né, nessa questão da transação, né? As duas partes ficam ansiosas, mas eu acho que o principal mesmo é o jogador. Né? Eu acredito que o Paquetá já deve ter tido uma conversa com os diretores, com o presidente do West Ham, né, com o treinador, né? A gente falou sobre isso. Né, mas eu acho que tem essa questão, né, do joga para cá, joga para lá na transação, para ver, né, qual vai ser a melhor opção para dar certo a transação. Ô Monique, pra gente encerrar aí temas do Flamengo,
domingo tem Fla-Flu, né? No Maracanã, penúltima rodada dessa primeira fase aí do Cariocão. O Flamengo ainda... Penúltima pro Flamengo, né? Pro Flamengo, exatamente. Flamengo ainda olhando jogo a mais, essa situação complicada lá que o Sub-20 deixou em posição de tabela. E contra o Vasco, vários dos titulares já estrearam e tal. Qual que é o planejamento para esse jogo contra o Fluminense? É manter time titular, botar força máxima pro Fla-Flu, pensando nessa possibilidade de escapar do quadrangular lá do descenso no Cariocão? Como é que o Flamengo tá encarando esse jogo contra o Fluminense? Antes da Monique entrar, o Flamengo voltou a ficar fora da zona de classificação com Flamengo o resultado da rodada. Não é mais o último, mas É o ainda penúltimo, é o né? penúltimo. Mas é que o Maricá ainda joga. O Flamengo pode voltar a ser o Todo último, mundo né? ainda joga, porque o Flamengo já tem Tem um 4 jogo a mais, e todos os outros têm 3 jogos. Flamengo encara o Flu e depois o Sampaio Correia ainda, né? Isso. O planejamento, Otávio, agora é seguir com o que foi desenhado mais ou menos para o clássico contra o Vasco. O Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20, não volta mais a comandar o time. Daqui para frente é o Felipe Luiz no comando até o final do estadual. Mas o grande planejamento foi montado para que o Flamengo tivesse a sua força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo lá no Morumbi, na próxima quarta-feira, e depois no jogo contra o Corinthians lá em Brasília no fim de semana pela Supercopa do Brasil. Então, a ideia ainda é, claro, o institucional está acima da ciência, né? Que foi isso que eu ouvi e trouxe aqui, e a gente viu que de fato é isso. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, porque mudou o planejamento para o jogo contra o Vasco, mas também sem esticar a corda num ponto de que possa prejudicar o time profissional nos grandes objetivos desse início de ano, principalmente. Então vocês podem ver que o Arrascaeta não foi relacionado contra o Vasco, o Jorginho não foi relacionado contra o Vasco, para além, né, dos jogadores que já estavam fora fazendo trabalhos especiais, o Saúl, que ainda não voltou do Brasil para o Brasil pós-cirurgia, o Danilo e o De La Cruz, que estão fazendo trabalhos especiais. Então, isso ainda é levado em consideração para não estourar nenhum jogador importante nesse início de ano. Mas o que me foi passado é que a ideia, né, central vai ser a mesma, então que o Flamengo deve relacionar um volume de jogadores do time profissional bem parecido com o que foi do jogo contra o Vasco. Se serão os mesmos ou não, se mais alguém que não estava vai entrar na lista e alguém que foi nesse primeiro vai sair. Isso é uma decisão do Felipe Luiz com a comissão técnica, olhando justamente essa questão física, a preocupação em ter todo mundo bem para o desafio da semana que vem contra São Paulo e Corinthians, que são os desafios principais. Mas o Flamengo vai ter Felipe Luiz na beira do campo e provavelmente, né, um bom número de jogadores do elenco profissional nesse clássico contra o Fluminense. Eu imagino que ainda seja um time misto ali, né, que dá pra gente dizer assim, que contra o Vasco foi um time misto, não foi aquele time principal. O André é uma novidade, ele foi inscrito no Bira da Ferj, mas na véspera do jogo contra o Vasco, que era feriado no Rio, então pelo regulamento não era dia útil, ele não podia ficar à disposição. Agora ele já fica, ele já vinha jogando com o Gil Vicente, estava em temporada em andamento, pode ser que o Felipe faça a opção de colocar ele no gol no lugar do Rossi. Enfim, o Felipe vai fazer esses ajustes aí para o jogo de domingo, mas com o Flamengo com bem mais cara de Flamengo, elenco profissional, do que aquele Flamengo Sub-20 que começou o campeonato. O que a Monique fala é que o meu avô, ele tinha uma expressão que ele falava que é o misto frio e o misto quente. O misto frio é quando tem muito mais reserva do que titular. Tá. E foi o que aconteceu contra o Vasco, né? Você tinha ali Rossi, tinha Léo Pereira e tinha Pulgar, né, Monique? Do time titular. Carrascal também. Vamos botar o Carrascal. Henrique, Acho que o Bruno Henrique é reserva, né? O Pedro acho que é o titular desse time. E contra o Fluminense deve Mas ser entrou também, né? o famoso misto quente, que aí já vai ter Alexandro, Léo Ortiz, e com um detalhe, deve ter né? Pedro, deve ter Samulino. Com um detalhe, se o Flamengo jogar mais titular do que reserva contra o Fluminense, ele vai ali para 3 jogos seguidos com corda esticada, né? Porque vai ser titular contra o Fluminense ou quase titular contra o São Paulo, Brasileiro, titular contra o Corinthians, né? E Supercopa. assim, eu acho que ainda tem- vai ser mais misto frio, sabia? Eu acho. Mas tem alguns eu jogadores, acho. Monique, que precisam ter minutagem. Se você leva em consideração a Supercopa como um título importante, que é... Mas esses caras, Você tem que ser um cara já que tem entraram minutagem. contra o Vasco. O Alexandre entrou, o Léo Ortiz entrou, Mas Pedro entrou. jogar- o Alex, pra jogar meia o Alex, hora. eu acho acho difícil que o Alex vá para 90 minutos. Aí tem que entender se o Ayrton vai conseguir ser relacionado para essa partida ou não, para entender a minutagem. Eu acho difícil que estique a corda com o Alex para 90 minutos. Talvez, acho que 90 minutos do Alex a gente veja na final da Supercopa.
Contra o São Paulo, talvez você comece acha? contra o São Paulo. Acho que ele pode começar contra o São Paulo, dependendo de como o jogo se desenhar, ele ser uma das substituições, né, do Felipe naquela partida. E- Então, e talvez Jorge? hoje o Alex ainda comece... Hoje não, no domingo ainda comece no banco, mas aí não sei se com o Ayrton ou o Daniel Salles. Pode ser, por exemplo, que o Arrasca e o Jorginho pintem entre os relacionados para entrar alguns minutos ali na parte final. Mas não para começar o jogo. Aí pode ser que troque agora, comece com o Ortiz e segure o Léo Pereira para ter uma questão tem ali que o Léo Danilo terminou o também. ano jogando todos os jogos. O Danilo ainda está fazendo um trabalho à parte por conta daquela história, né, que foi revelada no início da pré-temporada, ele ter jogado o fim de ano todo com o joelho machucado. Então, acho que tem, né, esses detalhes. O Alan não esteve entre os relacionados na primeira partida. Eu não sei se ele vai ser utilizado agora ou vai seguir fazendo trabalho separado também. Então tem essas coisas, mas eu acho que assim, é porque, por exemplo, o Cebolinha e o Plata começaram. Dessa vez o Luiz Araújo pode começar. E aí o Luiz e o Cebolinha, E administrando. Plata, são aqueles jogadores que ora são titulares, ora não são. Então é difícil até a gente definir, né? Mas eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Talvez o Pedro tenha mais minutos nesse clássico contra o Fluminense, foi o que o Alas falou. Talvez comece com o Pedro e depois substitua, faça o contrário, né? Porque todos eles entraram ali na segunda etapa. Pedro, Lino, Alexandro. Então essa administração ali da minutagem para que os jogadores ganhem minutos e também não estiquem a corda na parte física. Acho que a gente já viu um Flamengo um pouco melhor do que o do fim do ano, né? O Felipe falou isso. Contra o Cruz Azul e o Pirâmides, a gente teve tempos sem a bola, porque a gente já não conseguia ter força para pressionar, para fazer o perde-pressiona como a gente imagina. E já se viu isso um pouco melhor contra o Vasco, e a tendência é que isso melhore agora com uma pausa, com esse descanso. Então é mais ou menos isso. Um negócio que eu acho legal, Otávio, que o Felipe falou, é que essa ficou a impressão, né? Muita gente falou, o Flamengo não queria voltar para não ferrar o planejamento e tal, mas olha o que jogou o time, olha o volume que criou, olha, né, a força e tal, não sei o quê. É um time que entende já perfeitamente a forma de jogar. E aí o Felipe falou, esses dias faltou luz lá no Ninho por causa da chuva, e aí queriam terminar o treino. Eu falei, não, eles podem treinar no escuro, eles já sabem exatamente onde se posicionar e o que tem que fazer. E isso é um ponto que acaba ajudando nesse momento, mesmo tendo esse planejamento antecipado. Próximo Agora, jogo Monique. contra o Vasco podem entrar vendados, então. Se jogam no escuro, entra vendado que eu quero ver. Eu tô Agora- quero ver também. Quero Agora, Monique, só colocando, né, com os resultados da rodada e o Flamengo tendo um jogo a menos, é bem possível... A mais. O Flamengo tendo um jogo a mais, é bem possível que mesmo trazendo os titulares, considerando, Flamengo e Fluminense, é perfeitamente possível um empate. A Perfeitamente derrota do possível. Sim. a derrota do até a derrota do até Flamengo. uma derrota. Então, assim, perfeitamente. Se o Flamengo não vencer o Fluminense, é perfeitamente possível que o Flamengo fique fora, mesmo trazendo a cavalaria. E jogue o quadrangular. E joga o quadrangular do mesmo jeito. Porque, Botafogo... Vai depender dos resultados, né? o Fluminense venceu o Nova Iguaçu, foi a 6. Até porque, pelo regulamento, o Flamengo não tira ponto de ninguém do grupo dele. o que Nova só- Iguaçu- Porque você só joga com outro grupo. Então Botafogo, isso. Boa Vista e Madureira com 6. Nova Iguaçu com 4, Flamengo com 4, Maricá com 3. E tem um Sendo ponto que o disso Flamengo aí. tem um jogo a mais do que todos Todos eles. E tem os outro outros. ponto. O Nova Iguaçu não pega grande. Não pega grande, é E o verdade. Madureira pega. O Madureira pega o Vasco. Boa Vista também pega o Vasco. O Vasco pega a O Madureira e Flamengo Boa vai ter que Vista. torcer pro Vascão aí, ó. não tem Entendeu? Estamos aceitando mala branca, hein? É isso aí. Pode vir. Pode vir. Vem com a mala branca. Aí, esse vídeo foi do TNT Esporte Brasil, com informações importantes do Paquetá. Tá naquele impasse, fez uma proposta de 40 milhões. Ainda bem, né? Como ela falou, tem a possibilidade do Flamengo mudar a forma de pagar esses 40 milhões, porque hoje é 35 milhões mais 5 de bônus. Talvez o Flamengo tá falando que vai chegar lá e pagar os 40 em cash, para ver se o West Ham aceita, mas o West Ham tá brigando aí por causa de 5 bilhões. Mas enfim, vamos torcer como a gente torceu para a renovação do Felipe Luiz, e vamos torcer para que dê certo. Tá, venha pra cá pra somar, e vai somar bastante, hein? O Flamengo vai ficar lá em cima, cara, ganhando tudo. Quem sabe, hein? Mas o planejamento aí pra vir contra o Fluminense, tomara que seja aquele mesclado. Cara, o Felipe sabe o que tá fazendo. Ele não caiu à toa ali. Vai meter o time principal ali contra o São Paulo, e eu vou tá lá, hein? Vou tá lá pra depois contra o Corinthians lá em Brasília pela Supercopa. Vem título aí, hein?
o DNA no ratinho vai sair de quem é o pai no dia 1º de fevereiro. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, mete o dedo no like porque me ajuda. E compartilha, comenta, dê a sua opinião. E tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.